Dia de decisão da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, o Banco Central americano anunciou a manutenção de sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%. No entanto, o Federal Reserve passou indicações de que os cortes podem começar em setembro. O referencial permaneceu inalterado pela oitava reunião consecutiva, mas esse continua sendo o maior nível das taxas desde 2001. E aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu também manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. O encontro encerrou acabou agora há pouco, e na reunião de junho, o Copom também havia decidido por unanimidade interromper o ciclo de cortes da taxa básica de juros, mesmo diante de críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros nos Estados Unidos, mas indicando a possibilidade de cortes na próxima reunião, impactou positivamente na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Hoje, o Ibovespa registrou um bom avanço, 1,20% aos 127.652 pontos. Já o dólar, preocupado ainda com as questões da dívida pública aqui no Brasil, equilíbrio fiscal, enfim, o dólar hoje teve mais um dia de valorização de 0,66%, cotado aí a R$ 5,65 mais 4. Vamos então convocar um especialista nesse assunto, Miguel Daoud, para falar o que significa, Daoud, essas duas decisões, tanto do FED quanto aqui o Copom, para o mercado, principalmente amanhã, O que a gente vai ver no dólar amanhã, do Ibovespa, para o agronegócio, essas decisões impactam de que forma, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, hoje foi um dia bem interessante, no sentido de nós tivemos, a decisão de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, vamos entender essa lógica. Eu vou falar objetivamente do dólar, por que o dólar hoje ficou volátil e oscilando para cima, ou seja, oscilando cada vez mais, buscando um patamar mais alto. Bom, a decisão do FED, do Banco Central Americano, nós podemos analisar como a equivalência de um grande navio estacionando num porto, tentando chegar no porto e estacionar sem que cause nenhum acidente. Por que isso? Nós sabemos que a economia mundial tem aí 25 a 26 trilhões de dólares de dinheiro fumaça. É dinheiro que foi jogado pelos bancos centrais de todo o mundo, no mercado, para poder dar estabilidade à economia, para não deixar o mercado se deteriorar. E isso vem, Petrin, desde lá de 2008, quando nós tivemos a grande crise lá em 2008 do subprime. E de lá para cá, os bancos centrais vêm jogando, baixando taxa de juros, dando liquidez. E agora, com a inflação voltando no mercado mundial, o Banco Central precisa aumentar, diminuir a taxa de juros, mas ele não pode ser leniente com a inflação, porque a inflação ela é perversa para qualquer país. Então, ele vai com muito cuidado. Ele fala, olha, eu vou manter a taxa de juros porque a inflação ainda não está tranquila. Então, ele está tentando aportar o seu transatlântico sem bater no porto, porque qualquer erro nessa manobra vai ser um desastre. Já imaginou essa montanha de dólares fumaça que está aí pelo mundo, resolver voltar tudo para os Estados Unidos? Aí um monte de país vai ter dificuldade. Então, esse movimento que causa aqui preocupações, pela vulnerabilidade de alguns pontos da nossa economia. Um deles é exatamente a taxa de juros que o Banco Central hoje brecou. Falou, não dá mais, porque apesar da inflação estar sob controle, a inflação futura começa a ficar mais alta. E, nesse sentido, o Banco Central mantém a taxa de juros nesse patamar, que é a terceira medalha de bronze, que é a terceira taxa mais alta do mundo. E isso
para um governo que deve 7 trilhões, você calcula, né? O governo já pagou em 12 meses 1 trilhão e 100 bilhões de juros, né? Quando ele praticamente não tem esse dinheiro, quer dizer, quase 10% do PIB. Isso é um absurdo, né? Então, nós estamos vivendo um momento de tensão em relação à acomodação da inflação e à taxa de juros. No caso do Brasil, infelizmente, o governo que deveria trazer um equilíbrio das expectativas mais otimista, ele faz exatamente ao contrário, né? A gente vê o Lula dando cabeçada aí para tudo que é lado e falando coisas que não deve. Quando ele fala, vou encerrar, quando ele fala do seguro, do dinheiro, do financiamento do Plano Safra, presidente, grande parte desse dinheiro é dinheiro obrigatório, que estão lá nos depósitos compulsórios. Não é o governo que está fazendo o favor. O favor que o governo faz é cada vez menor. E não é para os produtores, é para os bancos poderem dar o dinheiro para o produtor. Agora, o restante do Plano Safra é dinheiro à taxa de mercado. Então, a gente percebe uma certa inconsistência na gestão exatamente das expectativas do país. E estamos aí, né, Petro, com essa taxa de juros de 10,5%, até quando nós vamos conseguir pagar esses juros e até quando a nossa dívida vai estabilizar diante da mediocridade que a gente vê, né, em torno de redução de gastos. Todo mundo quer gastar, o Congresso quer gastar, o Judiciário quer gastar, o Executivo quer gastar, e o povo vai acabar, né, sem dúvida nenhuma, perdendo essa oportunidade que nós temos aí pela frente. Muito bem, Daúde, gostei da sua metáfora, eu espero que o Brasil, então, não seja o próximo Titanic. Obrigado, Daúde, uma boa noite, até amanhã. Até amanhã, Pedro. Valeu. Aí para todos.